José Alves de Barros, conhecido como Zé Saturnino, foi o primeiro inimigo do lendário cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. As intrigas começaram quando os dois ainda eram muito jovens e o ódio entre eles a cada dia crescia mais. Lampião, com sangue nos olhos, não parava de repetir: "Se eu morrer e não matar Zé Saturnino antes, eu vou do inferno pra dentro em 3 dias de viagem." Desde agosto de 1921, Zé Saturnino estava morando na fazenda Jatobá, a 1,5 léguas de Vila Bela, sob a proteção do primo segundo Francisco Alves da Fonseca Barros, o Chico Alves do Exu. Abandonara a sua propriedade desde a última passagem de Lampião pela Pedreira. Cansado de esperar por uma solução das autoridades e temendo a morte, Zé Saturnino chegou à conclusão que sua melhor defesa seria o ataque. Em fins de 1926, procurou padrinhos políticos e resolveu entrar para a polícia. Zé Saturnino sentou praça na Força Pública de Pernambuco a 1º de novembro de 1926, primeira semana do mês, acompanhado de seus cabras, entre os quais os veteranos Zé Guedes, Zé Gato, Zé Caboclo e Zé Cipriano, que o servia desde o tempo das primeiras rugas com os Ferreira na Serra Negra e tinham servido a seu pai à época das lutas dos Carvalho contra os Pereira. Os cabras entraram todos como soldados, porém o Major Teófanes deu a Zé Saturnino o posto de 2º sargento. O próprio Major passou-lhe as primeiras instruções de guerra. Zé Saturnino recebeu o comando de uma volante de 100 soldados e, auxiliado pelo anspeçada Manuel Neto, meteu-se nas caatingas à procura de Lampião. Os dois eram rapazes valentes, mas sem nenhuma noção de estratégia militar. À noite viajavam com fachos acesos para iluminar o caminho. Vendo que caminhavam para a morte, logo no 2º dia, 17 soldados desertaram. Zé Saturnino foi primeiro à Serra Vermelha para ver como estava a sua fazenda. Esteve também em São Francisco. Ao chegar a Santa Maria, atual Tupanaci, no dia 10 de novembro de 1926, teve uma boa notícia. Lampião acabava de sair dali. Tinha dançado a noite toda. Seguindo a pista deixada pelos cangaceiros, a tropa passou por Campos Bons, Cachoeira, Exu e Arapuá, indo pernoitar na fazenda Icó. No dia 11, antes do raiar do sol, a volante reiniciou a marcha. Como havia uns rastros em direção à fazenda Favela de Antônio Novaes, os comandantes resolveram ir até lá a fim de se informar se havia notícia dos cangaceiros. A favela fica a 3 léguas ao norte de Floresta. Já chegando à sede da fazenda, Zé Saturnino postou-se com uma parte da volante dentro de uma capineira, por trás da parede do açude em frente à casa grande, e Manuel Neto seguiu com os outros homens para casa. Foi chegando e bateu na porta. De dentro uma voz perguntou: "Quem tá aí?" "Aqui é Mané Neto." "Ah, pois quem tá aqui é Antônio Ferreira." E de súbito, portas e janelas se escancararam e dos vãos abertos choveram balas em cima da tropa. Os soldados, por não esperarem uma reação daquela ordem, ficaram atarantados, alvo fácil para os cangaceiros. Manuel Neto colou-se à parede sem saber o que fazer, vendo seus comandados serem abatidos impiedosamente. Lampião estava dormindo em outra casa mais acima com uma parte do grupo e, ao escutar o tiroteio, veio dar retaguarda ao irmão, barrando a fuga dos soldados que corriam naquela direção. Melhor sorte não teve Zé Saturnino, que ficara intocado no capinzal, não sabendo que justamente ali estava acampado o grupo de Sabino Gomes. Quando os homens de Zé Saturnino correram para socorrer os companheiros, toparam de frente com os cabras de Sabino, e em face disso todos fugiram. Com passos rápidos e silenciosos, Lampião se moveu como se fosse parte da própria caatinga. Sabia o ponto exato em que um volante tentava escapar, onde o mato se abria para o capinzal. Posicionou-se atrás de uma pedra grande, observando o movimento dos soldados que, ao verem os homens de Antônio Ferreira reagirem, já estavam totalmente desorganizados. Respirou fundo, mirou com precisão e acionou o gatilho, derrubando o primeiro praça, Antônio Freire Panta, com um tiro certeiro em cima do coração. O soldado caiu no chão como uma pedra e, ao lado, outro tentou correr para socorrê-lo.
Lampião, sem piedade, girou o rifle e disparou mais uma vez, acertando-o em cheio na cabeça. A batalha se intensificava. Lampião, firme na posição de vantagem, mantinha os olhos fixos no campo de combate. Cada tiro seu era meticulosamente calculado. Em poucos minutos, mais homens da Volante caíram sob o poder de sua mira. Cícero Petronilho da Silva e Francisco Pereira correram em direção ao capinzal tentando se abrigarem, mas não sabiam que ali mesmo Sabino Gomes e seus cabras aguardavam escondidos. Os soldados de Zé Saturnino mal tiveram tempo de erguer as armas antes de serem derrubados por uma chuva de balas. Lampião, agora com a vantagem completa, observava os poucos soldados que ainda tentavam escapar, correndo como loucos por entre a caatinga, abandonados por seu comandante, que foi o primeiro a debandar. O caos se espalhava, os homens da Volante se dispersavam jogados ao vento como folhas. Uns tentavam se proteger atrás de árvores e pedras, mas os cabras de Lampião eram precisos, implacáveis. João Gregório Neto e Agripe Lopes dos Santos também caíram, abatidos pelo poder da artilharia dos cabras de Virgulino, que entre um tiro e outro recarregavam o rifle e atiravam sem dó nem piedade. No batismo de fogo de Zé Saturnino na Fazenda Favela, ele pôde sentir na pele que, mesmo vestindo uma farda da polícia, a tarefa de parar Virgulino Lampião continuaria difícil para ele. A sua primeira investida como sargento da briosa Polícia Militar Pernambucana contra o seu antigo desafeto foi um fracasso total. Muitos feridos, sabendo que se ficassem ali seriam sangrados pelos cangaceiros, juntaram as últimas forças e também correram, encorajados pelo valente Manuel Neto, que saiu carregando um ferido nos ombros e arrastando o outro pelo braço, repetindo isso umas 3 ou 4 vezes. Quando os dois comandantes se encontraram, abraçaram-se sem ter o que dizer, escutando os gritos dos companheiros sendo sangrados. À volta só se viam uns 20 soldados. Pensaram que o resto tinham morrido. Ficaram felizes quando souberam que a maior parte havia fugido. Morreram na Fazenda Favela 6 soldados. Antônio Freire Panta, Gaudêncio Pereira da Silva, Francisco Pereira, João Gregório Neto, Agripe Lopes dos Santos e Cícero Petronilho da Silva. Entre os cangaceiros, apenas um morreu e 5 receberam ferimentos. O medroso e incompetente capitão Muniz de Farias jogou toda a culpa em cima de Manuel Neto. Mané Neto se alistou no sertão, não passou por nenhuma instrução militar, não tem experiência nem capacidade para assumir o comando de uma força em operações. Ele conduz a tropa como quem leva uma boiada para o matadouro. Mas se faltava instrução, sobrava coragem, e Manuel Neto foi promovido a cabo. Zé Saturnino perdeu o comando da Volante. Incorporou-se então à Volante de Euclides Flor. Com o tempo voltou a chefiar pequenos grupos. Quando em 1928 Lampião se transferiu para a Bahia, Zé Saturnino acompanhou a Volante de Euclides em 3 incursões pelas terras baianas. Em 1º de junho de 1931, desligou-se da polícia. Explicou as razões. Se Lampião voltar a Pernambuco, eu brigo com ele. Mas não vou largar minha fazenda e minha família para andar fazendo papel de besta na Bahia, como quem procura um agulha no paieiro. Afinal, de bobo, Zé Saturnino não tinha nada.